programa Fabiana por Elas hoje tem o prazer de entrevistar o arquiteto e urbanista, Sr. Roque Esponhos, que também foi professor de planejamento urbano na Faculdade Estadual de Ponta Grossa. Muito prazer, obrigado por nos receber. É uma satisfação. Sr. Roque, vamos falar um pouquinho de urbanismo? Vamos, estamos aqui para isso. Nada melhor do que o senhor para comentar um pouquinho sobre o crescimento das cidades e sobre os planejamentos que são feitos para que elas se desenvolvam. Primeiro, quero que o senhor comente para a gente como é que o senhor acha que está o crescimento da nossa cidade. Olha, Ponta Grossa, na realidade, teve sorte, porque desde a década de 60, no governo do Paulo Pimentel, se não me engano, né, foi feito planos diretores para Ponta Grossa, Maringá, Curitiba já tinha. Foi feito para Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Paranaguá. E bem ou mal, nós tivemos diretrizes de crescimento, ou seja, tivemos definido em termos físicos territoriais o que era uma zona residencial, o que era a zona comercial em Ponta Grossa, a zona industrial, né? E com isso, e gabaritos também para leis do uso do solo, código de obras, código de posturas, tudo veio advindo depois dessa lei, desse plano diretor. E bem ou mal nós fomos crescendo orientados por esse plano diretor, revisados, de vez em quando teve prefeitos que não deram bola, não revisaram, mas seguiram as leis, e alguns revisaram. E nessas revisões iam sendo adaptados ao próprio crescimento da cidade, né? E estamos aí, estamos enfrentando os mesmos problemas urbanos das outras cidades do Brasil, problemas de trânsito, que são gravíssimos, né? E a nossa com um agravante ainda mais, nossa cidade. Um problema de que ela cresceu muito na horizontal, quando ela deveria ser mais adensada, a nossa cidade. Né? Ponta Grossa é uma cidade que foi se espalhando no horizonte, vamos dizer assim. Por quê? Porque vários cidadãos, vários proprietários de áreas rurais, adjacentes à área urbana de Ponta Grossa, viram que era muito mais vantagem, no lugar de estar pagando o INCRA, pagar IPTU e fazer um loteamento na área onde ele estava plantando milho, soja, trigo, seja lá o que for. Entendi. E foram o que eles fizeram. E com isso a cidade, o perímetro urbano foi aumentando cada vez mais. E o que traz isso de ruim para a cidade? Traz porque o município, o poder público, tem que levar para esses novos loteamentos, né, a infraestrutura urbana que não existia antigamente. Não existia enquanto era área rural. Então leva-se para lá o quê? Pavimentação, asfalto, principalmente nas vias, o transporte coletivo, principalmente nas vias de transporte coletivo, é obrigado a colocar a pavimentação, os pontos de ônibus, a infraestrutura de água, saneamento básico, né, água, esgoto, a energia elétrica, a rede de telefone, tudo isso, quer dizer, encarece. Além do mais, os postos de saúde novas escolas. Então, encarece sobremaneira o município dinheiro que o município poderia estar jogando na melhoria de qualidade de vida do cidadão se fosse mais concentrada, se a cidade não fosse tão, né, não crescesse tanto na horizontal. Para você ter uma ideia, Fabiana, Paris tem uma população de 2,5 milhões de habitantes. Ponta Grossa tem 300 mil habitantes, né? Paris tem, o perímetro urbano da cidade de Paris, da vila de Paris, tem 10.500 hectares. Ponta Grossa tem 19 mil hectares. Meu Deus. Tá? Paris é menor em termos de área do que Ponta Grossa, com uma população 9 vezes maior do que Ponta Grossa. Tudo funciona lá, por quê? Porque existe transporte coletivo de qualidade, ou seja, um metrô. Você desce, através do metrô, você vai em qualquer ponto do Paris rapidamente e por um custo baixo. Né? Problemas de trânsito em Paris não existem tanto quanto na cidade de Ponta Grossa, e eles lá com 2,5 milhões de habitantes. Outra coisa que acontece na cidade de Paris, só como exemplo, tem outras cidades europeias que tem esse mesmo sentido que eu estou querendo dar para a coisa. É o uso misto lá. Então o cidadão mora numa quadra, onde na própria quadra tem um pequeno mercado, tem uma livraria, tem uma floricultura. São espaços de comércios que podem conviver com espaços residenciais. Certo. Qual é a grande vantagem disso?
é que o cidadão não utiliza o automóvel. Não precisa, porque não existe grandes distâncias para ele fazer o que ele faz. Ele mora próximo do local do seu trabalho. Tudo isso poderia ser feito aqui, em nossa cidade, ou qualquer cidade do Brasil, desde que se mudasse o código, a lei do zonamento, e desse maior flexibilidade ao uso misto do solo. Até pequenas indústrias não poluidoras, que não tenham poluição sonora nem atmosférica, podiam conviver em espaços residenciais, perto de núcleos habitacionais. O cidadão moraria no núcleo habitacional, trabalharia numa indústria próxima, não necessitaria de transporte, ele economizaria vale transporte, utilizaria esse dinheiro para a melhoria da qualidade de vida dos filhos, né? Do estudo dos filhos, da própria residência, e não faria uma coisa que se faz hoje no Brasil inteiro, que é o cidadão, no lugar de criar um novo quarto na casa dele, fazer uma reforma para ter mais um quarto na casa dele para o filho que acabou de nascer, ele faz o quê? Faz um abrigo para colocar um automóvel embaixo. É verdade. Isso é o fim da picada. Né? Então o adensamento populacional, a densidade demográfica maior, Ponta Grossa tem 16 habitantes por hectare, Paris tem 236 habitantes por hectare. E todo mundo vive em harmonia. Todo mundo vive super bem, né? E o ideal, na realidade, seria 30 habitantes por hectare. Então, Ponta Grossa, na área que tem, poderia ter o dobro da população. Poderia ter 600 mil habitantes sem precisar crescer mais na horizontal. Né? Ter a população do que tem hoje em Londrina, praticamente. Então, o adensamento só traz benefícios para a cidade. O problema de trânsito, porque grandes condomínios verticais vão engarrafar o trânsito por causa do número excessivo de automóveis, esse problema tem que ser reclamado com o senhor Lula, com o ex-presidente da República, que priorizou, incentivou, subsidiou o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Exato. Esse sim deveria ser subsidiado, ser um custo menor, um conforto maior e um fluxo maior também, porque o cidadão não fica esperando meia hora para pegar um ônibus. Assim, fazia-se aqui, deveria ser feito aqui o que se faz na Europa. A Europa não tirou o metrô, ou melhor, o bonde de circulação. Todo cidadão europeia tem o bonde. Aqui o Brasil, a primeira coisa que fez foi atender a exigência do governo norte-americano para que se vendesse pós-era Ford, né, para que acabasse com os bondes, para que cada cidadão comprasse um automóvel, e aí começou a esculhambar esse país aqui em termos de tráfego, né, e que persiste o problema até hoje. Inclusive isso que o senhor falou do número de automóveis que vem crescendo diariamente, não só na nossa cidade, mas como em todas as cidades, acaba gerando mais poluição para a cidade, o trânsito realmente fica caótico em todos os bairros da cidade, inclusive no centro, e também faz com que as pessoas percam um pouquinho da qualidade de vida, porque ninguém é capaz de caminhar 3, 4 quadras a pé para ir visitar alguém ou ir fazer suas compras do dia a dia. Então todos nós acabamos perdendo muito com isso, né? Porque veja bem, a tendência, eu acho, a gente tem, é que todo prefeito acaba ficando meio amarrado politicamente, mas deveria ser mais técnico. Ou seja, a tendência é fazer com que o centro da cidade seja para o pedestre e para o transporte coletivo. E bolsões na periferia desse centro de estacionamento. Então o cidadão chega na periferia do centro, estaciona o seu carro e o resto ele vai fazer a pé. Certo. Entendido? Como acontece em várias cidades tombadas pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. A cidade de Ouro Preto, a cidade de Paraty, no litoral fluminense. Você deixa o carro fora da cidade e vai andar a pé dentro da cidade. Né? O que circularia no centro da cidade? Os ônibus. Esse sim. Porque, veja bem, o espaço de um ônibus que transporta em média de 80 pessoas é o mesmo de 4 automóveis que transportam 4 pessoas. Então a prioridade, matematicamente, está na cara que é para o transporte coletivo. E não é essa prioridade que nenhum governo dá. O governo Lula foi um criminoso. Porque em acidentes de trânsito morrem no Brasil mais de 40 mil pessoas. Isso comprovado estatisticamente, fora os que morrem em leitos do hospital, de acidente, de trânsito, em consequência do trânsito, do acidente, e que não entram nessa estatística, que calcula se seja o mesmo número, então se somada a 80 mil pessoas por ano. Isso é um crime. A sua opinião como arquiteto e como urbanista, ainda é que é melhor o crescimento vertical do que horizontal?
Eu acho que sim, você tem que limitar em determinadas áreas o gabarito de altura. Certo. Por questões, às vezes, de um prédio histórico, cada local é um caso, cada caso é um caso. Por isso que existe uma comissão que estuda os casos dentro da própria prefeitura, que fogem até da própria lei de zonamento. Mas ainda assim, de qualquer maneira, eu acredito que quanto mais adensada for a cidade, melhora a qualidade de vida. Diminui a circulação entre os pontos, entre dois pontos, né? Acaba-se com esse problema da neura do transporte coletivo, que você perde tempo, é poluidor, você se estressa no trânsito, você perde muito tempo da tua vida dentro do automóvel. Outra reclamação que a população tem feito muito é quanto à falta de água na cidade. Como é que o senhor pensa? Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, veja bem, aí está faltando, na realidade, uma eficiência de do gestor, em termos de água, porque Ponta Grossa é extremamente privilegiada com água. Né? Nós somos cortados aqui por 4 arroios aqui, que infelizmente são todos poluídos, infelizmente, porque o cidadão ele não sabe da importância que tem do petróleo, do nosso petróleo, que abastece o nosso corpo, né? Não o nosso carro. Né? Que é a água. E além do mais, temos um rio que passa junto da cidade, que é o Rio Tibagi. Temos o Pitangui, que atualmente é a captação de água que nós bebemos e que nós utilizamos através do Rio Pitangui. Então estamos em cima do aquífero Guarani. Você está falando da qualidade da água no sentido do... Não, no sentido de falta mesmo. Vários bairros se queixam da falta. O problema maior da nossa cidade ainda é o esgoto. Né? A água praticamente está quase que em 100% das nossas residências, dos nossos habitantes, dos nossos lares. Mas o esgoto ainda eu não sei a taxa que está, mas teve uma época aí que a última estatística estava em 50%, agora me parece que está em 70% da cidade, que já é um índice altíssimo para um país que não tem isso. Né? Tem centenas de cidades no Brasil aí que não tem esgoto, tem no máximo água. Né? Mas nós somos rodeados por água, ainda bem. Somos privilegiados. Privilegiados. E além disso, ainda veja a quantidade de chuva que dá aqui. Quer dizer, isso melhora a lavoura, melhora a qualidade dos nossos rios, melhora. Nós nunca tivemos racionamento de água, que eu me lembro. Foi umas 2 vezes que eu lembro que o alagado lá deu uma baixada, nós tivemos que racionar um pouco, né? Para a gente terminar esse papo, eu queria que o senhor definisse para a gente um pouquinho sobre privacidade ou sobre distância que deve se ter de uma casa ou de um edifício para outro, para que isso não seja considerado uma invasão. Que o senhor, como urbanista, que número o senhor determina, que distância teria que ter isso? Não, isso existe regra, né, que é de acordo com a coeficiente de aproveitamento no terreno. Não existe, tem uma tabelinha que eu não lembro de cor aqui, mas que, se for utilizada, é o que nos basta. O melhor que eu já vi, em termos de distância entre uma edificação e outra, foi na lei de zonamento de Belo Horizonte. Eu não sei se ainda é assim, mas há muito tempo atrás era baseado na altura e na incidência dos raios solares. Certo. Ou seja, eu posso construir desde que eu não elimine o sol do meu vizinho. Até aquela altura eu posso construir. Além daquilo, eu vou levar sombra para ele, né? E é mais ou menos aquilo que minha mãe, que é médica, graças a Deus, viva até hoje, lúcida, e ela sempre não cansa de repetir, que casa onde entra sol, não entra médico. Então eu achei fantástico esse plano na lei de zonamento de Belo Horizonte, que previa o gabarito da altura dos prédios em razão dos raios solares. Seu Roque, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor desse uma palavrinha para quem está nos assistindo e que tem esse sonho ou está cursando, que deseja ser arquiteto, urbanista ou mesmo engenheiro. Qual é o grande segredo do sucesso? Como que o senhor se realizou ou o que é preciso ser e fazer para ser um arquiteto ou um urbanista de sucesso? É simples, é uma palavra só, é criatividade. E jamais se prostituir na profissão. Não fazer o que os outros querem que você faça, né? Trazer revistas com projetos dizendo eu quero uma casa igual a essa. Então, dê para um desenhista fazer, não procure um arquiteto. Ter criatividade, orgulho de levantar, olhar no rosto todo dia pela manhã e não sentir vergonha do próprio rosto.
Muito obrigada por ter nos recebido, por ter passado algumas palavras aí sobre o urbanismo. Eu conversei aqui com o senhor Roque Esponhos. Eu lhe agradeço e prometo lhe incomodar mais vezes, se o senhor nos permitir. Claro que sim, será uma satisfação. Obrigada. Você vai para o intervalinho aí e a gente já volta.